Vocês já ouviram falar do Caminhão Khan? Ou o também conhecido Caminhão do Isekai? E eu fiquei pensando, será que ele é o maior meio de transporte para você ir para um Isekai? Mas será? Eu fui atrás para fazer essa pesquisa para saber se... E eu descobri se ele era realmente o maior motivo das pessoas irem parar no Isekai. Oi, eu sou o Rafa Ribas e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre meios de transporte para você chegar em outro mundo, ou no Isekai. Mas antes de começar esse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para todo mundo, para chegar mais pessoas esse conteúdo, ok? Para minha pesquisa, eu utilizei como base o site MyAnimeList. E eu encontrei no tema Isekai em torno de 450 animes, tanto dos já lançados quanto os que ainda vão ser lançados. E eu comecei a excluir alguns por alguns motivos específicos. Primeiro, eu tirei aquelas obras que são inspiradas em contos clássicos da literatura, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, entre outros. E eu também excluí as continuações, porque o MyAnimeList ele separa por temporada. Então, quando o anime ele é feito por temporada, ele tem tipo a primeira temporada e a segunda temporada. Então eu excluí, eu só coloquei a primeira temporada na conta. Nesse ponto, eu acabei chegando em 186 animes. Nas minhas pesquisas, eu cheguei a 186 animes. Eu separei algumas categorias. A categoria teletransporte, a categoria que não é um teletransporte ou nenhuma reencarnação ali no meio, ou reencarnações. As reencarnações eu deixei separado aqui, aí eu já dividi em outras categorias ali pelo meio, beleza? Aí aqui nós temos a invocação, que a invocação basicamente não tem muito a que se estender aqui, porque ele só foi invocado ou por acidente, ou ele foi trocado de lugar, mas basicamente ele foi parar no outro mundo. A categoria que eu separei aqui foi de 4 animes que eles não morreram. Que no caso eles foram parar dentro do jogo, mas eles não necessariamente... Eles jogavam muito esse jogo, aí eles morreram e foram para esse jogo. Não, que eles ficaram presos nesse jogo. Então, eu separei 4 aqui. Primeiro é New Gate, que é esse anime que eu já falei que ele é bem... Eu achei ele bem ruinzinho. Acho que ele tem mais nota do que no MyAnimeList do que ele deveria, mas... Temos o clássico Sword Art Online. Inclusive, eu já fiz um vídeo do Kirito no Kirito Verso. Todas as pessoas que se esperaram no Kirito ali que eu achei. O vídeo vai estar aqui em cima. Depois desse vídeo você vai lá. Aí temos o She Promised Herself Pupil of the Wise Man. Esse nome grandinho aqui. Que ele foi teletransportado para um jogo. Eu nunca assisti, então não consigo descrever direito exatamente. E tem Overlord, que ele ficou preso dentro do jogo e o jogo virou realidade ali dentro. Eu considerei desse jeito, porque ele estava dentro do jogo, aí o jogo começou a se tornar real ali dentro. Não fala se ele consegue sair ou não, mas nunca foi citado. Eu pelo menos acho que ele ainda está preso lá. Então, tudo bem, ok? Aí nós temos... Aí a próxima categoria é... Portal dimensional, onde o protagonista ele não está preso no outro mundo, mas ele consegue teleportar. E ele não foi morto, ou nem nada, ele só simplesmente consegue teleportar. Tem esses 3 aqui que eu acho que entra bem nessa categoria de não morte, nem teleportado, mas eles estão ali no meio entre. Aí aqui, as reencarnações, aí a gente começa a entrar mais em reencarnação, só que primeiro eu separei as que eu não consegui encontrar nenhuma informação específica. Talvez tenha no mangá. Mas eu fui procurando, eu não achei elas. Eu acabei não encontrando as informações aqui. Informações, talvez tenha informação, mas eu não sei. Mas qualquer coisa coloque aí no comentário se alguma dessas que eu citei aqui, alguma dessas ela já foi explicado o motivo da morte, como ele foi para outro mundo. Aí nós temos aqui, nós temos essa... Aí nós temos uma que fica meio confuso, que ele morreu, mas ele não morreu. Eu pelo menos achei meio... Essa daqui que eu tenho poucas informações. Não tem nada muito explicado aonde eu posso encaixar, então esse daqui vai ficar meio... Né, essa informação aqui vai ficar meio no limbo aqui, que
que tipo, eu não consigo encaixar nenhuma categoria específica, se ele morreu dormindo, então eu não tenho uma informação exata, ou particularmente eu não lembro, quando alguns dos animes que eu vi, eu não consigo encaixar nenhuma categoria porque eu não lembro, ou acabei não conseguindo encontrar a informação ideal. Aí tem aqui, e aqui também se encaixa acidentes no geral, que fala, ele morreu num acidente, mas não é explicado exatamente o que foi, então eu acabei escolhendo colocar aqui também. Agora que começa a ficar legal a coisa. Eu acho que é o ponto onde começa a ficar legal o negócio. Aqueles que a gente sabe como a pessoa morreu. E aqui eu vou começar pelos assassinatos. Aqui as pessoas elas foram assassinadas ou por um ser humano ou por um deus. Sendo acidental ou não, entra essa categoria. Tipo, por exemplo, um deus acabou matando ela sem querer, ou ela levou facada, ou foi a tiros. Inclusive tem esfaqueado é o que mais presente, ou morto sem querer por um deus, que entra ali nessa lista aí, que teoricamente ele foi assassinado. Agora é a categoria onde o Caminhão Khan aparece. E por incrível que pareça, eu achei que essa categoria estaria mais cheia de Caminhão Khan. Mortes automobilísticas, que foi acidente de carro, ou pelo caminhão, ou por carros. Porque aqui nós temos essa quantidade. Inclusive, eu acabei encontrando seis animes que eu consegui encontrar que ele foi morto por caminhão. Eu achei que seria mais, ou talvez tenha mais mangás que não foram adaptados ainda para animes, mas por enquanto é essa quantidade. Pode ser que no futuro tenha mais mangás adaptados para animes que tenham essa morte por caminhão. Uncle of Another World, ele entra aqui nessa categoria porque mesmo que ele não tenha morrido, mas ele ficou em coma e foi mandado para outro mundo pelo caminhão. Então, eu acho que encaixa. E no caso ele seria o 7º nessa lista, que eu acho que encaixa aqui, mesmo que ele tenha retornado, mas eu acho que acaba encaixando aqui. Agora a gente chega na nossa penúltima categoria. A última eu separei especialmente. Mas a nossa penúltima categoria, que mais foi um plot de envio para outro mundo. A maior forma que eu encontrei de se mandar uma pessoa para outro mundo. E a morte mais frequente dos isekais, mais presente dos isekais, que fazem as pessoas irem para esse outro mundo, é karoshi. Rafael, o que é karoshi? É um termo japonês que descreve a morte súbita relacionada ao trabalho excessivo. Sim, esse daqui foi o que eu achei mais mortes agrupadas. O motivo agrupado foi esse daqui. Esse daqui foi o que eu mais achei. Eu achei 13 animes que as pessoas morreram por trabalho. Cara, nem nos animes do CLT tem paz. E a última categoria que eu separei foi... E aqui as mortes diferenciadas, que eu achei mais... Quando eu bati o olho eu falei... Oi? Aí eu achei engraçado. Essa daqui foi o do anime da máquina de vendas, que o cara morreu esmagado por uma máquina de vendas. Sim. É por isso... Ele virou uma máquina de vendas no outro mundo e ele morreu por máquina de vendas porque ele era apaixonado por máquina de vendas. Ele era apaixonado por máquina de vendas, morreu esmagado por uma máquina de vendas e foi para outro mundo virar uma máquina de vendas. Tá. Então tá, né? Fazer o quê? Aqui, nesse outro, ele morreu em um ritual de seita. Tá, ok. Ok. Esse outro aqui, a gente tem a mulher aqui. A pessoa foi morta esmagada por livros. Sim. Ela era apaixonada por livros e foi parar em outro mundo esmagada por livros. Pois é. É isso. Fazer o quê, né? E aqui nós temos essa última. Pra mim, é a melhor morte de todos os animes isekais. Cara, eu acho que nada vai superar essa morte. Que é
O Kazuma. A morte do Kazuma de Konosuba. Como que ele morreu? Ele estava vagando em um dia, ele estava voltando para casa um dia e viu um caminhão vindo em direção a uma menina. E ele se jogou para salvar a menina. Só que ele não morreu atropelado. Ele morreu de susto. E todo mijado. Inclusive, esse é o motivo dele ser zoado no outro mundo. Pela deusa que ia reencarnar ele. Eu não tinha como não colocar essa daqui e destacar essa daqui porque eu achei sensacional. Essa morte aqui, que é a mais diferenciada de todas. Ai, mas eu adoro Konosuba. Eu coloquei a lista de animes ali no geral. Eu espero que, caso você veja aí você goste das notas do Anime Lista, eu coloquei a nota ali também para vocês darem uma olhada. Para você dar uma olhada, se chamar atenção, pode ser que seja interessante para você. Mas é isso o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar. E ativa também o sino da notificação para você receber os vídeos novos. Que eu tô fazendo os vídeos novos, eu tô fazendo lives por aqui nesse canal também. Deixa eu curtir que eu gostei aqui, beleza? Eu sou o Rafa Ribas, eu vou ficando por aqui por hoje. Tchau!